Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nós somos os residentes do Malan. Eu me chamo Ana Luísa. Eu me chamo Lucas. E hoje a gente vai dar uma breve revisada, uma breve explicação sobre o conteúdo de funções da linguagem, que é um conteúdo que cai bastante no Enem e em vários outros vestibulares, como concurso e, para quem quiser estudando no dia a dia mesmo na sua escola. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é função da linguagem, o que são as funções da linguagem. Elas são formas de utilização da linguagem de acordo com a intenção do falante. Elas são classificadas em 6 tipos e cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Embora haja uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto. Guarde essa informação, é muito importante. Vocês vão ver aí, né, nas questões de vestibulares, nas questões de provas, de avaliações, que uma função de linguagem ela pode predominar, mas podem existir várias ao mesmo tempo dentro de um mesmo texto, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos presentes da comunicação que há em todos os textos. Bom, esses elementos de comunicação, eles são conhecidos por terem uma necessidade e uma certa importância, um grau de importância, quando a gente se comunica. Então, quando a gente está utilizando a linguagem com a intenção de comunicar, passar uma mensagem, a gente precisa ter todos esses elementos da comunicação em união, em consonância. Então, a gente tem 6. Temos o emissor, a mensagem, o receptor, o código, canal e o contexto. O emissor, aqui a gente vai dar uma breve resumida, porque o que importa, na verdade, seria a função. E em cada função, como tem 6, em cada uma da função vai predominar um elemento da comunicação. A gente vai ter um emissor, que vai ser quem vai falar, quem vai transmitir a mensagem, seja de que forma, como estamos aqui eu e Lucas, passando a mensagem para vocês. Então, nós somos os emissores. A gente tem a mensagem, que é o que vai estar sendo passado, com o conteúdo que vai estar sendo trabalhado, vai estar sendo transmitido para alguém. O receptor, que o interlocutor é quem vai receber essa mensagem, esse conteúdo, enfim. O código, que é o conjunto de sinais que a gente vai utilizar para passar essa mensagem, que no nosso caso é a língua portuguesa. Se a gente estivesse falando inglês, seria a língua inglesa. Se a gente estivesse se comunicando em Libras, seria a língua brasileira de sinais. Então, isso é o código, que são um conjunto de sinais. O canal, que é por onde essa mensagem vai ser passada. No nosso caso, a gente está usando o computador, enfim, se a gente tivesse uma ligação, seria o canal telefônico, enfim. E aí, o canal é por onde, é o meio em que essa mensagem vai ser passada. E o contexto, que vai ser essa situação comunicativa. Então, tudo que está ao nosso redor, o nosso contexto mesmo, já é autoexplicativo. Só para exemplificar, para poder ficar mais fácil vocês entenderem do que a gente está falando, vamos trazer todo esse linguajar que a gente trouxe para vocês para essa situação de agora. Quem são os emissores nesse vídeo, né, nessa conversa que nós estamos tendo aqui? Eu, Ana e você que está assistindo. Então, quem seria o emissor? Eu e a Ana. Qual seria a mensagem? A mensagem seria as funções da linguagem, né, o assunto que a gente está tratando. Quem seria o receptor? Você que está assistindo. O código? A língua portuguesa. O canal? Um vídeo, uma videochamada, um áudio. E o contexto? O contexto seria a língua portuguesa, a função que a língua tem para o interlocutor, para o emissor, e toda essa área que envolve essa parte da comunicação. Então, vamos lá para os tipos de função. A gente vai começar com a função metalinguística. A função metalinguística, por mais que esse nome pareça bem difícil, bem confuso, eu creio que é uma das mais fáceis de se trabalhar e de se identificar. Então, na função metalinguística, está presente o discurso que vai utilizar o código para explicar o próprio código. Como assim, O código, como a gente falou, que a gente utiliza, por exemplo, a língua portuguesa, para explicar a língua portuguesa, o que a gente está fazendo agora,
E isso a gente está utilizando a função metalinguística. Ou seja, a gente põe em evidência o código, né? Que vai utilizar o código para explicar o próprio código. Ou seja, a gente vai utilizar, por exemplo, como a gente utilizou aqui até agora, a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa, vai ser mais ou menos esse esquema. Bom, a gente vai entender melhor como isso funciona com esse poema aqui, com esse poema de João Cabral de Melo Neto, que inclusive era um poeta que utilizava muito dessa função de linguagem, e a gente vai entender por quê. Vamos lá. O nome é Poesia, e esse poema fala o seguinte: gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Ou seja, João Cabral de Melo Neto, ele era um cara conhecido por utilizar muito a função metalinguística, porque ele falava muito sobre como ser poeta, sabe? Deu para sacar? Ele era um poeta que falava das dificuldades e de como era ser um poeta, né? Como era difícil escrever, como era trabalhoso, enfim. Ele se concentrava muito em explicar, ele utilizava o código, que era a poesia, o poema, para explicar como era ser um poeta através do poema. Então, função metalinguística é exatamente isso. Por exemplo, quando vocês vão, por exemplo, alguém aqui talvez tenha vontade de ser um youtuber, e aí vai lá no YouTube e pesquisa como ser um youtuber de sucesso. E aí você percebe que está utilizando o canal do YouTube, né? O código YouTube, o YouTube é um código, onde vai ter a própria linguagem e tudo mais. E aí você está tentando ser YouTube pelo YouTube. Então, assim, você está utilizando o próprio código para aprender sobre ele. Então, quando a gente vê uma pintura, tipo assim, é uma pintura de alguém pintando, de uma pessoa pintando outra pessoa, né? Dentro da pintura. E isso é metalinguagem. Você está utilizando a pintura, né? Que é uma forma de linguagem, de uma pessoa pintando outra. Então, tudo isso é uma fotografia de alguém sendo fotografado. Isso é metalinguística, tá? Então, a gente vê metalinguística o tempo todo, se a gente não sabe, a gente não percebe. Mas, tá aí. Ok, agora eu vou falar um pouquinho da função fática. A função fática, ela tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Nesse caso, o foco ele reside no canal da comunicação. Então, a função fática, ela é uma pergunta, ela é uma expressão que a pessoa utiliza, né, o emissor utiliza para o receptor, para que ele teste a comunicação, para ver se está tudo ok. Vamos ver melhor isso numa conversa de telefone, que é um dos canais mais comuns a gente ver esse tipo de função fática. Exemplo de uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João. Bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Então, nessa conversa, quais elementos a gente poderia entender como parte da função fática? Veja só, uma saudação, um cumprimento, a própria conversa no telefone é uma função fática em si, né? A gente está sempre testando a comunicação, perguntando, você está me ouvindo? A ligação está cortando? Então, isso são estratégias do emissor para poder testar essa comunicação, para ver se está sendo ouvido, para ver se está sendo entendido. Então, aqui nesse texto, nós temos expressões como bom dia, qual a sua preferência? Então, a gente tem perguntas, a gente tem saudações para poder testar essa comunicação. Okay? A outra função, uma que é muito conhecida e muito confundida com a poética, é a função emotiva ou expressiva. Então, ela pode ser vista nas provas tendo um desses dois nomes, né? Essas duas nomenclaturas. E essa função emotiva, ela vai procurar refletir emoções, sentimentos e opiniões. Ela ocorre quando se destaca o emissor. Ou seja, essa função vai valorizar muito o emissor, o que ele está sentindo, o que ele está querendo dizer. A opinião, ela tem muito esse valor opinativo, assim. Então, pode causar muita função, por exemplo, de subjetividade. Não é algo comum a todas as pessoas, né? Então, assim, vai se restringir muito ao interior mesmo do emissor, né? Do enunciador.
E aqui é um trecho de um filme, Dois Irmãos, que ele fala assim: eu nunca tive um pai, mas eu sempre tive você. Talvez muita gente, assim, a gente vê isso, né, passa despercebido e tal, mas isso aqui, né, ele está se comunicando com alguém, então sempre vai ter alguma função, e essa aqui seria uma função emotiva, porque ele está falando sobre sentimento, né, sobre sentimento, sobre o que, aqui a gente pode ver que ele está querendo, ele está meio triste, né, porque ele falou, nunca tive um pai, mas logo depois vem um sentimento de gratidão, porque ele sempre teve um irmão, então tudo isso vai, né, valorizar quem está falando e, consequentemente, vai ter um valor de emoção, de expressão. Né? É o que ele vai se destacar nesse momento. Né? Essa função serve para isso. Ok, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a função referencial ou também chamada denotativa. Ela ocorre quando o objetivo do emissor é traduzir a realidade visando a informação. Sua predominância atém-se a textos científicos, técnicos ou didáticos, alguns gêneros do cotidiano jornalístico, documentos oficiais e correspondências comerciais. Então, como o próprio nome já diz, né, esse texto ele faz referência a algo, né? O principal objetivo dele é informar. Uma característica bem interessante é que ele é sempre escrito na terceira pessoa, ou do singular ou no plural, e sempre tendo ênfase nesse caráter impessoal. Né? A pessoa ela não coloca, ela não fala de si, ela sempre fala deles, delas, dos outros. Então, essa linguagem referencial é uma das mais fáceis da gente conseguir identificar, porque ela é um pedaço de notícia, é um pedaço de um artigo científico, né? Ela sempre está fazendo referência a algo, a uma informação, a uma coisa verídica da realidade. Bom, a próxima é a função poética. A função poética tem como função principal a emissão de uma mensagem elaborada de maneira inovadora, encontrada predominantemente na linguagem literária, sobretudo na poesia. A questão da função poética, né, a função da linguagem poética, além de estar predominantemente na poesia, né, na poesia mesmo, no poema, na linguagem literária mesmo, a gente percebe que o porquê dela estar nesse meio é porque ela valoriza muito a mensagem. Se lembra dos elementos da comunicação? Então, a mensagem, a função poética é muito ligada à estética. Então, quando a gente vê mensagens bem elaboradas, então, assim, nem sempre na poesia, por exemplo, a gente pode ver também propagandas que são muito poéticas e que vão utilizar muito mais, por exemplo, a função poética do que a conativa, né, a apelativa, que o Lucas vai explicar ainda, que é aquela coisa de convencimento e tal. Às vezes a gente se emociona muito mais do que sente vontade de comprar algo, sabe? Por quê? Porque ela tem uma estética muito aprimorada. Ela vai se preocupar muito com a questão de transmitir algo de forma bonita, né, de forma que te toque. Então a gente tem aqui, por exemplo, a Ampulheta da Vida, né, que é um poema todo estético que fala assim: a vida está. Primeiro tem aqui embaixo, né, uma representação como se fosse uma ampulheta, né, aquela areiazinha. A tua vida avança ou escorre neste momento? E aí ela fala: a vida, esta incontinente areia de ampulheta, dá-nos constantes impressões de finitos, quando de fato apenas alcançamos um importante ponto de virada. Então, geralmente, quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente se toca, né? E justamente a gente percebe a estética, ou seja, esse recurso de utilizar, de falar da ampulheta, de falar da vida, né? Da efemeridade da vida, e aí trazer as palavras, né? Escorrendo, tudo isso é estética. Então, a função poética tem esse poder de, pela estética, pela forma, fazer a gente se sentir, fazer a gente, né, se tocar e tal. Enfim, ele se preocupa muito com esse plano da expressão. Bom, agora eu vou falar um pouquinho também da função conativa ou também chamada de apelativa, que é também uma das mais fáceis de se identificar. Por quê? Ela está presente em propagandas, em panfletos, em revistas, né? Ela sempre tem aquela questão do verbos no imperativo, sempre dizendo compre, faça isso, leia, busque. Então, a ênfase da função apelativa está diretamente vinculada ao receptor, na qual o discurso visa persuadi-lo, guardem isso.
conduzindo a assumir um determinado comportamento. A gente pode ver isso bem claro, né, nessa propaganda aqui do lado, nesse panfleto. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Se vocês estão pegando, isso daí é a letra de uma música. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Inclusive, eu quero saber de que música ele está fazendo referência. Vocês mandam para a gente depois. Tá? Então, aqui foram utilizados apenas verbos no imperativo, né, dizendo para a pessoa fazer isso. Leia, vote, use. Então, ele está conduzindo o receptor a agir de uma certa maneira. Ele está fazendo com que haja essa persuasão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a breve explicação sobre funções da linguagem. No próximo vídeo a gente vai ter questões, tá? A gente vai resolver juntos questões do Enem, que vamos tentar explorar ao máximo todas as funções. Então, continuem, prestem atenção, fiquem ligados e estudem bastante. Boa sorte e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.